Já pensou em utilizar a inteligência artificial para acabar com aquela parte burocrática ao fazer cotações com os fornecedores e você focar somente na parte estratégica? É exatamente o que a gente vai fazer hoje nessa série de 3 vídeos, hoje começando com o básico da inteligência artificial aplicada a compras. Claro que a gente vai explorar também como ser um melhor comprador e, por último, como definir qual a melhor solução tecnológica para você utilizar na área de compras. Vamos utilizar uma combinação de 2 inteligências artificiais que são as mais conhecidas do mundo. A primeira é a ChatGPT da OpenAI, que é o nome da empresa, e a segunda é uma famosa do Google, que é o Bard. Para nos familiarizarmos, vamos acessar o ChatGPT e perguntar: haja como um comprador super experiente para uma cotação da categoria de itens de limpeza. Que informações você analisaria nessa cotação para ter as melhores condições técnicas e comerciais? Vemos muitos tópicos importantes para serem analisados, como especificações técnicas, inclusive se são seguros, eficazes e ecologicamente corretos. Também temos preço e custo total, condições de pagamento, qualidade e marca, etc. Agora pensemos que a categoria será outra e quero as diferenças para serem analisadas, pedimos: e se a categoria for mudada de itens de limpeza para engenharia com equipamentos pesados? O GPT já deu a dica de outros itens que tenho que prestar atenção, como suporte técnico, garantias, treinamento, normas de segurança, histórico do fornecedor e negociação. Quando colocamos lado a lado essa comparação dessas categorias de materiais, a gente vê o que tem uma diferença gritante. E é isso que é um grande diferencial do ChatGPT. Ele te permite analisar por categoria o que deve ser explorado. E isso vai te ajudar, principalmente se você está começando com uma nova categoria de compras para ser comprado. Bom, a gente explorou agora o ChatGPT e agora chegou a vez do Bard. Por que eu vou mudar? O ChatGPT atualmente tem as informações até janeiro de 2022. O Bard do Google, os dois são gratuitos, mas o ChatGPT tem a versão paga, mas o Bard tem as informações atualizadas, ou seja, a gente consegue explorar informações mais atuais do que deve ser buscado ou do que você esteja buscando. Nesse cenário agora, imagine que você tem a necessidade de comprar 4 itens de limpeza. Como são um baixo valor agregado e não vai te trazer nada estratégico, você quer investir pouco tempo. E aí que vem a mágica. Deixe o Bard trabalhar para vocês da melhor forma possível. Então só jogue as informações para ele e colha o resultado. Assim, essa simplificação começa com primeiro você informando o que necessita e quantidade. Tenho a necessidade abaixo para uma cotação: 100 kg de sabão em pó, 50 litros de detergente, 15 kg de sabão em barra, 100 litros de limpador multiuso. Depois você informa o que recebeu do fornecedor. Recebi os valores abaixo do fornecedor A e gostaria que você comparasse com as pesquisas de preços mais recentes. Sabão em pó 11,85 por 1 kg, limpador multiuso 3,91 por 500 ml, detergente 80 centavos por 250 ml, sabão em barra R$ 86 por 1 kg. E por último você coloca as condições. Se a pesquisa de mercado contém quantidade diferente, ajustar o preço e quantidade igual ao recebido da cotação, para que a comparação seja igual. No final, informar o valor total se a compra fosse com a pesquisa de mercado e o valor total se a compra for com o fornecedor A. E temos esse resultado maravilhoso que o Bard nos proporciona comparando essas informações da forma como a gente pediu. Antes de iniciar essa prática eu pensei, poxa, mas qual que é essa fonte da pesquisa de mercado? Não perca muito tempo, chega para o Bard e pergunta qual a fonte que ele está utilizando. Qual é a sua fonte de pesquisa de mercado? E ele já informa que é de diferentes sites de lojas de compras, como sites de comparação de preço, lojas de varejo, sites de compras online. E você acredita que pode inclusive pedir para mudar a fonte de pesquisa? Vamos dizer que você queira como referência o Procon de São Paulo, o Mercado Livre como fonte ou o Buscapé. Tudo isso é possível. Claro que o meu exemplo foi somente com um fornecedor para deixar mais didático, mas pensando no futuro, é claro que você utilizaria com mais fornecedores, geralmente 3 fornecedores essa comparação. Muitas vezes você quer construir um mapa comparativo.
criando uma RFI ou de uma RFP, RFQ ou RFX, como também é conhecido no mercado. E isso você também pode pedir ao Bard ou ao ChatGPT para ele gerar para você. Neste exemplo, vamos continuar com o Bard para ele gerar esse mapa. Construa um mapa comparativo entre os dados da pesquisa de mercado e o fornecedor A, onde em uma coluna informe quem é o fornecedor vencedor por linha de preço e no final me informe o preço que eu pagaria se fosse com um preço mais barato linha a linha. E aqui temos 5 colunas, sendo que as duas últimas temos o vencedor por linha, que neste caso foi tudo a média de mercado. Ou seja, esse fornecedor A é caro e temos o valor total por linha no final. Por último, podemos até exportar esses dados para o Excel do Google, conhecido como Sheets. E você deve estar se perguntando, Rafael, mas peraí, se o Bard pertence ao Google, que é uma empresa super conhecida, é de graça, tem as informações atualizadas, por que eu usaria o ChatGPT? E eu até montei já um vídeo comparando o ChatGPT com o Bard, você pode encontrar aqui no canal, mas a grande diferença é, realmente, para informações atualizadas, o Bard é ótimo. Porém, para escrita, para uma escrita mais elaborada, um pensamento com mais informações, o ChatGPT continua sendo melhor. Esse é um resuminho do que no vídeo eu mostro outros diferenciais. Se você tiver a fim de conhecer um pouco mais, você pode buscar depois. Porém, neste próximo exemplo, eu vou utilizar o ChatGPT para mostrar essa escrita mais elaborada. Então, vamos imaginar que você tem uma cotação internacional, onde de um lado você tem um fornecedor, vamos dizer, americano, do outro um chinês. Como que você trabalharia com esse conjunto de informações para que você tenha um resultado muito bom, conversando até na mesma linguagem que esses fornecedores? E esse é o lado bom, você vai tirar um peso das costas, porque eu imagino a dificuldade, principalmente a gente que não conhece nada de chinês, ou a maioria não conhece, de ficar lá no dicionário traduzindo, pedindo para o Google traduzir e às vezes não fica da forma como você gostaria. O legal dessas inteligências artificiais é porque ela utiliza a mesma linguagem que a gente está utilizando no nosso vocabulário. Isso é um grande diferencial. E aí você tirando esse peso das costas, é o que eu falei no começo do vídeo, você focará na parte estratégica, na parte de negociação. E eu queria compartilhar com vocês um exemplo de como a gente poderia fazer isso, através de um e-mail, por exemplo, que o time meu de engenharia pediu para um fornecedor preencher uma RFI com requisitos técnicos. Então a gente vai escrever isso de uma forma elaborada, só solicitando, não preciso eu escrever esse e-mail, porque a inteligência artificial vai gerar, nosso caso o ChatGPT, e vamos ver o resultado que ele trará. Necessito enviar um e-mail para um fornecedor na China e outro nos Estados Unidos referente a um processo de RFI, Request for Information. Ainda, ele necessita preencher os dados de engenharia que estão sendo anexadas no e-mail. Escreva o e-mail em português com um tom direto e formal, com 2 parágrafos explicando esse processo e logo na sequência coloque a tradução para o inglês e depois para o mandarim. E aqui temos a resposta dele em português. Olhe a formalidade, sua colaboração será muito apreciada, com a tradução para o inglês e por último o mandarim. E você deve estar pensando, Rafael, mas assim, eu não sou uma pessoa formal, eu não uso tanta formalidade, mesmo trabalhando em empresa ou meu dia a dia, eu gostaria de ser mais informal, um tom diferente. Então não tem problema, você pode alterar então somente essa parte final do que eu já tinha colocado e falar o tom que você gostaria, de uma forma super simples, basta editar no local que a gente chama de prompt, esse local onde eu coloco essas perguntas que eu estou fazendo, tanto para o Bard quanto para o ChatGPT. Escreva o e-mail em português com um tom animado e informal que tenha 3 parágrafos ou mais explicando esse processo e logo na sequência coloque a tradução para o inglês e depois para o mandarim. E aqui temos os 3 parágrafos com um texto super amigável como: ficaríamos imensamente gratos pela sua colaboração nesse processo. E novamente a tradução para o inglês e para o mandarim com este tom mais informal, um tom mais amigável. Se você está gostando desse vídeo, não perca a oportunidade de se inscrever no canal.
Toda semana trazemos um vídeo diferente falando de inteligência artificial aplicada no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que seja. Lembrando que essa é somente a primeira marcação, o primeiro vídeo que eu estou fazendo de uma série de 3 vídeos voltados para você que trabalha em compras ou que é um comprador ou que deseja fazer compras. E voltando para a nossa RFI ou uma RFP, RFQ ou até mais, como eu falei, o RFX que engloba esses 3 que eu já falei, essas 3 siglas, essa sopa de letrinhas, você pode estar decidido assim, poxa, fiz a necessidade, a cotação, gerei um pedido e quero, ou antes mesmo da nota fiscal da fatura, eu quero gerar uma minuta de contrato e o meu advogado ou os meus advogados aqui da minha empresa, o jurídico, falou que é compra de baixo valor agregado, eu não vou elaborar nada para você. Pode acontecer, ou mesmo você não tem ninguém para elaborar, mas você quer um acordo de confidencialidade para que seus dados não caiam em outras mãos. E você pode definir isso, esse acordo, através do NDA. E aí você fala, poxa, mas Rafael, tenho 0 experiência em fazer minutas de contrato. Novamente, o ChatGPT, assim como o Bard, eles podem te ajudar. Neste caso, eu vou usar os 2 para mostrar a título de comparação o que é gerado por um, o que é gerado por outro. Lembrando que quanto mais específico você for, mais detalhado for no seu pedido, mais resultado eles te trarão, com informações relevantes. Então, vamos de novo na prática, vamos ver como isso funciona. Monte um formulário de NDA para que um fornecedor na China e outro nos Estados Unidos assinem esse documento. Esse formulário deve ser super formal, contemplando todas as regras de confidencialidade do seu país de origem, assim como no Brasil. O formulário deve estar em português e no inglês. E aqui eu estou colocando as 2 telas lado a lado e notem que eles possuem informações bem semelhantes, como jurisdição, enquanto possuem outros complementares que você pode realizar um mix de acordo com a necessidade. E aí, se você quer algo mais completo, você realmente vai pegando a informação de um, de outro e vai juntando essas informações até chegar no ótimo que você fala, nossa, essa minuta de contrato ou esse NDA que eu estou elaborando está corretíssimo, não tem mais nada para ajustar. E aí é só seguir em frente e enviar essas informações aos seus fornecedores. Estou super curioso para saber se você já tem utilizado a inteligência artificial no seu trabalho e como você tem utilizado. Já coloque aqui nos comentários até para que outros compradores, outras pessoas também possam usufruir e aproveitar esse tipo de conhecimento. E se você não tem utilizado, como que você já pensa em utilizar? Também coloca aqui nos comentários. Rafael, você falou disso, mas eu penso em utilizar nesse cenário. Então, é isso por hoje. Agradeço por você ter ficado até o final e aguardo você no meu próximo vídeo.